Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o Risa Terrax, um fundo do setor agro, o RZTR11. Então se você já investe nele, se você está buscando informações sobre ele, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para receber mais informações. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimento, uma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo de ações ou de fundos imobiliários, nunca que eu venha aqui a falar aqui no canal. Quando for eu vou avisar, mas no padrão, se você já está ligado, a gente começa falando sobre os dados do Risa Terrax. Hoje o fundo está com preço de R$ 105,08. O VP dele, o valor patrimonial, é de R$ 97,35. E aí que dá um PVP para a gente de 1,08. Ou seja, hoje na bolsa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, o fundo é negociado com um ágio de 8%. Ele estaria 8% mais caro do que o seu valor patrimonial. Só que calma, o Risa Terrax não é como nenhum outro fundo de tijolo ou nenhum fundo de papel, vou explicar isso mais na frente. Então a gente precisa olhar ele com mais calma em relação a esse PVP que a gente costuma gostar de olhar quando vai investir ou em fundos de tijolo e mais ainda em fundos de papel. Ele está com a rentabilidade nos últimos 12 meses de 4,48% ao ano. E eu sei que você vai achar que isso é pouco, mas calma que o Risa Terrax é um fundo novinho. Começou a ser negociado na bolsa somente em outubro do ano passado, então ele tem histórico de 6 meses de distribuição. Se você dobrar isso daí, anualizar isso daí, isso vai para mais de 8%. É claro que isso não é nenhuma previsão futura do que é que vai acontecer com o Risa Terrax, mas tá um pouquinho assim porque só são históricos de 6 meses. Outra coisa que chama a atenção também é que ele está com 620 milhões em caixa, o que seria muito dinheiro, mais de quase 57% do seu patrimônio líquido, mas isso é porque ele passou por uma emissão recente, uma emissão que terminou em meados de março, a gente está em maio e por acaso, se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento, amanhã, no dia 12 de maio, as cotas subscritas serão integralizadas. Então essa semana aí pode ser que dê alguma variação no preço do Risa Terrax por a galera estar flipando. O fundo, apesar de ser um fundo jovem, como eu falei, menos de um ano aí na Bolsa de Valores, ele já tem 34 mil pessoas investindo, 34 mil investidores. E não deixa de comentar para mim, comenta aí embaixo se você é investidor do Risa Terrax, se você quer ser investidor do Risa Terrax e se faz sentido para você que eu fique acompanhando, trazendo mais informações sobre esse tipo de fundo. É um fundo que eu acho que vem positivamente para diversificar a carteira do pessoal e a gente investir no setor agro de forma mais fácil. Tá, Luiz, beleza, mas como é que funciona então o Risa Terrax? Calma. Ele foi o primeiro fundo imobiliário a fazer o leasing de terras aqui no Brasil. O que é leasing de terra, se você não entende? Na verdade, ele trabalha com duas operações. Ele faz sale to leaseback and buy to sale. And buy to leasing. Leasing é arrendar em inglês. Vou deixar mais fácil para você. Tem lá o produtor de terra que quer dinheiro, ele quer se financiar de algum jeito, e, ao invés de tomar dívida, ele vai lá e arrenda a sua terra. Então ele vende a sua terra por um valor abaixo do mercado e o cara que comprou passa a ser o dono da terra e o ex-dono, o antigo dono da terra, passa agora a ser um arrendatário, né? Como se fosse um locatário. Ele vai pagar um valor lá para o novo dono da terra, o cara que comprou, e ele tem a opção, no caso do Risa, ele tem a opção de voltar a comprar a terra aos poucos. Então, quando o Risa, na função de fundo, vai lá e compra do produtor, o produtor permanece produzindo e só vai passar a pagar para o Risa o arrendamento, isso é o sale to leaseback. Ele compra e arrenda de volta. E o Risa também faz o buy to leasing, ou seja, tem alguma pessoa que está querendo comprar algum terreno e tem um cara que está querendo vender. Para o cara que quer vender, ele quer botar o dinheiro à vista no bolso, e o cara que quer comprar, ele não quer desembolsar tudo na mesma hora. Aí o Risa vai lá, pega o dinheiro à vista, entrega para o cara que quer vender, e diz, o cara que quer comprar, tô com uma terra aqui para arrendar, quer entrar para arrendar, e aí você fica me pagando aos poucos. E aí o cara que, o comprador que, em vez de disponibilizar o dinheiro de uma vez só, ele consegue investir isso na produção e ir se mantendo e pagando aos poucos, o Risa, no caso, sendo o dono da terra. E é importante salientar que o Risa seria o dono da terra, é o dono da terra, não é uma operação de dívida, não é um CRI que as empresas lá, no caso as produtoras, pegam dinheiro, se financiam e dão como garantias reais um imóvel, né? um bem imobiliário. Não é assim, o Risa é de fato o dono da terra e quem está lá está arrendando. Como eu falei, eles têm a opção de ir comprando ao longo do tempo, recomprando as suas terras, né? Só que se o produtor deixar de exercer um direito de recompra, né? um direito de compra,
em qualquer momento ele perde aí esse direito e aí tem que ver depois o que é que vai fazer a questão contratual. Os contratos do Risa Terrax são de longo prazo, 10, 15 anos. Como eu disse, ele está aí com bastante caixa para alocar da última subscrição e aí precisa saber o que é que vai ser feito com isso. A gente precisa ficar de olho se ele vai alocar com a mesma agilidade, com a mesma rapidez com que ele alocou a primeira emissão, e aí foi realmente uma coisa que chamou a atenção, a agilidade que ele conseguiu alocar lá o capital. E pelo próprio regulamento do fundo, ele tem um limite lá para onde ele pode comprar. Então ele tenta se diversificar, e hoje a Asterra ele possui fazendas, né? Fazendas essas que estão distribuídas em 47% no Mato Grosso, 16% no estado do Goiás, 26% no estado do Piauí e 9% no Maranhão. E aí você pode estar pensando, Luiz, se chover demais, se der problema na safra, vai diminuir o aluguel, vai diminuir o rendimento do Risa? Não. Isso não vai acontecer porque o Risa não pega esse risco diretamente. Independente, faça chuva, faça sol, o arrendatário lá tem que pagar para o Risa e o Risa vai distribuir isso para os seus cotistas. Então é uma forma de você investir no setor agro, investir no setor de milho, de commodities, né? A maior parte das fazendas são produtoras de soja, de milho, algumas poucas canas de açúcar, com possibilidade todas para o cultivo de algodão. E se você não entende nada de agro, tudo bem, você é só dar uma leitura lá no relatório, que você vai perceber que ele dá muitos dados mesmo do setor agro. Mas como eu disse, faça chuva ou faça sol, o Risa recebe o seu rendimento. E aí ele, por contrato, recebe uma vez por ano e deve ir distribuindo aos cotistas ao longo do ano. Então, por isso você deve, acho que dá para dizer que deve para esperar que ele mantenha um padrão na distribuição dos rendimentos. No relatório gerencial ainda não tem esse montante, quanto é que ele recebe, que mês recebe, quanto é que ele vai, como é que ele vai distribuindo isso, mas o gestor já afirmou que semestralmente, como eu disse, é um fundo novo, mas ele já falou que semestralmente ele vai colocando isso lá nos relatórios, quanto é que ele recebeu, quanto é que ele vai distribuindo. No momento que a gente tem são os rendimentos, né? O retorno do fundo em forma de rendimento. No último mês, para o relatório de março que eu peguei, ele distribuiu em dividendos 0,78%, que é um valor legal para um fundo agro. Não dá para chamar de tijolo, não dá para chamar de papel. E aí saiu uma notícia que o Bill Gates agora é o maior possuidor, é o maior dono de terras agrícolas dos Estados Unidos. Ele possui mais terra do que os próprios índios nativos. Então, talvez, não é nenhuma recomendação de nada aqui, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas eu acho que isso talvez seja um indicativo de que pelo menos o setor é promissor. Como eu falei, é um fundo jovem, não tem tanta informação, mas acredito ser uma boa opção para você diversificar a sua carteira e investir no setor agro sem correr os riscos lá que eu falei de clima, de safra. E não deixa de comentar aqui se faz sentido para você, se você quer que eu coloque o Risa Terrax no meu radar para ficar trazendo aqui mais informações para vocês sobre ele. Curte esse vídeo, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.